Olha, a escolha, é claro que isso é uma pergunta completamente poética, de certa forma, né? Se você prefere morrer de tristeza ou de culpa. Na verdade, é uma pergunta claramente romântica, porque normalmente as pessoas morrem de outras coisas. Eu acho, apesar de que não me parece ser uma pergunta fácil de responder, eu acho que seria melhor morrer de culpa do que de tristeza. Porque a impressão que eu tenho é de que se você está morrendo de culpa, mesmo que não esteja morrendo fisicamente, né? Aí a culpa, ela me parece que é mais produtiva, não no sentido de produção capitalista, mas ela é mais produtiva no sentido subjetivo do que a tristeza. A tristeza me passa uma sensação de uma certa imobilidade na tristeza. É claro que se a gente for na história da medicina, ou mesmo na história da filosofia, há aí um vínculo entre melancolia e conhecimento, né? Muita gente conhece esse vínculo, muita gente conhece na história da filosofia, na história da medicina antiga, a ideia de que pessoas melancólicas seriam mais inteligentes e, como elas são mais inteligentes, elas ficam mais melancólicas. Esse é um ciclo muito largamente debatido na história da medicina antiga, da filosofia e mesmo na história da psicologia contemporânea, né? O próprio Freud faz um vínculo entre conhecimento e melancolia. Mas, tudo bem, a tristeza não é exatamente a melancolia, mas mesmo que a gente coloque ela em relação à melancolia, a gente pode dizer que, então, existe uma certa dignidade na melancolia, na medida em que você fica triste porque você sabe demais. Mas, ainda assim, eu acho que o sofrimento ao redor da culpa, ele me parece um sofrimento mais produtivo. Produtivo como autoconhecimento, produtivo como responsabilidade moral. Talvez nesse sentido a resposta a essa pergunta seja quase uma escolha entre Grécia e tradição judaica, né, hebraica. A tradição hebraica é uma tradição bastante vinculada à noção de culpa, à noção de responsabilidade, né? Apesar de que na Grécia, se você pensar, por exemplo, a aceitação da condenação que a Antígona faz na peça que carrega o nome dela, a peça do Sófocles Antígona, que ela aceita que ela é condenada à morte, não porque ela não respeitou a lei que o seu tio estabeleceu, mas sim, sem entrar no mérito da questão, mas sim porque ela reconhece que ela é filha de um incesto e, portanto, ela carrega uma culpa ancestral sobre ela, o que para nós é muito estranho, porque a gente não entende essa lógica de ancestralidade, mas a tradição hebraica, judaica e cristã, ela é largamente conhecida por esse vínculo entre culpa, autoconhecimento, redenção. Então, me parece que a imagem de morrer de culpa, eu já cheguei a escrever uma vez numa coluna da Folha que talvez uma das imagens mais ricas que eu conheço são olhos vidrados de culpa, né? Me parece que a culpa é, inclusive, uma relação com o outro, digo, uma outra pessoa, na qual você se reconhece como agente responsável do que você fez, né? Enquanto que a tristeza me parece mais um estado de espírito em que você é mais objeto do que aconteceu, né? E enquanto que na culpa não, para você sentir culpa é exigido de você uma certa consciência moral do que você fez. E essa certa consciência moral me parece que coloca você mais em contato com autoconhecimento e com responsabilidade do que a noção de tristeza. Me parece que a noção de culpa ela é mais madura nesse sentido que a noção de tristeza. E é evidente que eu não aceito, acho bastante infantil essas teorias contemporâneas de que a culpa é alguma coisa que impõe a você. Não. Eu acho que sentir culpa é uma característica de qualquer pessoa que tem noção das coisas erradas que faz. Descubra sua personalidade com o teste Pensax. Faça o teste grátis e comece sua jornada de autoconhecimento.